Muito bem. Gente, dando sequência à nossa aula aí, nós vamos para mais um tema. Encerramos concurso de crimes e hoje nós vamos falar sobre crimes aberrantes. O que é crime aberrante? De onde é que vem o termo aberrante? Aberrante aí indica erro. Quando se fala em crimes aberrantes, nós estamos falando de crimes cometidos, de crimes em que houve erro. Como nós vamos ver, ou erro no crime cometido, ou erro na forma de cometimento do crime, ou erro na motivação do crime. Ou nós temos erro na motivação não na motivação do crime, na motivação na forma pela qual a conduta foi realizada, ou nós temos erro na forma pela qual a conduta foi realizada, ou nós temos erro no que diz respeito ao crime cometido, ou nós temos erro no que diz respeito à pessoa que foi atingida. Tranquilo? A vítima. Vamos lá, vamos falar. Como os erros podem ser de três naturezas, nós temos a chamada aberratio ictus, quando nós temos aí o erro em razão da pessoa atingida. Nós temos aberratio criminis, o aberratio ictus, que é chamado também de erro de execução, no que diz respeito à pessoa atingida pela conduta. Aberratio criminis, quando nós temos um erro no que diz respeito ao crime cometido, e aí nós estamos falando, não é só um erro com relação à pessoa atingida, mas sim um erro com relação ao crime cometido. E nós temos aberratio causae. Vamos falar a respeito de cada um deles. Na aberratio causae, nós temos um erro no que diz respeito à forma, ao que motivou, ao que levou à consumação do delito. De que forma o delito foi consumado. O erro está neste ponto, especificamente na aberratio causae. Vamos falar de cada um deles aqui. Olha lá. Primeiro deles, aberratio ictus ou erro de execução. Aberratio ictus é também chamado de erro de execução. Está lá no artigo 73. Olha só. Quando o agente, por acidente ou erro no uso dos meios de execução. Perdão, mais uma vez. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de também ser atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Mais uma vez, quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente vier a atingir pessoa diversa, diferente da que pretendia ofender, perdão, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de também ser atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70. Muito bem, gente. Vamos aqui ao
ao erro de execução. Vamos dar uma destrinchada aqui nesse artigo 73. No primeiro momento, aqui nós temos o erro chamado de erro de pessoa por pessoa. Erro de pessoa para pessoa. E esse erro se dá em função de quê? Em função da inaptidão no uso dos meios de execução. Suponhamos que a pessoa erre o alvo, a pessoa vai efetuar um disparo de arma de fogo e, em função do erro, ela vem atingir não quem ela pretendia, mas sim, ela vem atingir não a pessoa que ela pretendia, mas sim uma pessoa diversa, uma pessoa por imperícia dela no uso dos meios de execução, ela vem atingir uma pessoa diversa. O que a primeira parte do artigo 70 fala? Fala que a pessoa vai responder, o autor vai responder, como se tivesse atingido aquela que pretendia atingir, aquela contra a qual havia o dolo. Vamos a um exemplo prático. Se a pessoa, por qualquer motivo, quer assassinar o seu pai, nós vimos que existe a agravante lá em função do crime ser cometido contra ascendente. E por erro, seu pai está do lado de uma outra pessoa e por erro de pontaria ele vem atingir a outra pessoa, que não seu pai, vem atingir uma segunda pessoa que não seu pai. O que nos diz a primeira parte do artigo 73? Que ele vai responder como se tivesse praticado o crime contra aquele que queria inicialmente cometer o fato. Ele vai responder, por mais que ele tenha atingido uma pessoa com a relação à qual ele não tem nenhuma motivação, nenhum propósito, não tem nenhum vínculo de parentesco, ele vai responder pelo crime, como se tivesse atingido aquele pretendido. No exemplo nosso dado aí, ele vai responder como se tivesse atingido seu pai. Em função disso, nós teremos não só a agravante, como também suponhamos que a pessoa tenha agido por algum motivo torpe, né? A primeira qualificadora lá do homicídio fala quando a pessoa age mediante paga ou promessa de recompensa. Suponhamos que a pessoa, além de estar atirando no seu próprio pai, ela está atirando, está o executando, está com o propósito de matá-lo, em função de que um terceiro pagou ao filho, um terceiro paga ao filho para que o filho mate o próprio pai. Nós temos aí a agravante decorrente do crime ser cometido contra a ascendente, e nós temos a qualificadora do homicídio, está lá no artigo 121, parágrafo 1º, sempre bom olhar, vamos lá, 121, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Homicídio qualificado. Se o homicídio é cometido, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Nós temos duas pessoas, uma ao lado da outra. Você tem, o autor tem o pai dele e tem uma terceira pessoa com relação à qual ele não tem qualquer motivo para executar, não tem nenhum motivo para executar e não tem nenhum vínculo de parentesco. Por erro de mira, ele vem querendo atingir o seu pai, ele vem a atingir essa outra pessoa. O que o artigo 73 está nos dizendo aí na primeira parte, ele está nos dizendo, e fazendo referência ao artigo 20, parágrafo 3º, é que o autor responderá como se tivesse atingido aquele que pretendia atingir. No caso, seu pai, agravante. No caso, por dinheiro, motivo torpe.
homicídio qualificado com pena agravada. Tranquilo? Faz referência ao artigo 20, parágrafo 3º. Vamos ver o que consta lá do artigo 20, parágrafo 3º. O artigo 20, parágrafo 3º fala exatamente do erro de pessoa. Vamos lá, erro sobre pessoa. O artigo 20 fala sobre erro acerca dos elementos do tipo. E o parágrafo 3º fala de erro sobre a pessoa. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições e a qualidade da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Mais uma vez, o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Se eu queria atingir meu pai, eu não atingi meu pai, eu atingi outra pessoa, eu não estou isento de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima. Qual vítima? Aquela que eu atingi. Mas, se não, as da pessoa contra quem o agente queria cometer a vítima, ou as características do meu pai. 1, meu pai. 2, estou matando por recompensa. Erro nos meios de execução. Aberrácio ictus, erro nos meios de execução. Vamos lá. E o que nos diz a palavra final do código, do artigo? No caso de também ser atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70. O artigo 70, nós estudamos ele na aula anterior. O artigo 70 se refere ao crime, se refere ao concurso formal. Não é isso? Vamos lá? O artigo 70 se refere ao concurso formal. Uma só conduta, cometimento de 2 ou mais crimes. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais somente uma delas, mas aumentada em todo caso de 1/6 até metade. Então, nós temos aqui, se além da pessoa pretendida for atingido um terceiro, nós vamos estar diante aí de um caso típico de concurso formal. Beleza? Além de atingir o meu pai, eu venho atingir alguma outra pessoa que está ali nas proximidades, eu respondo na forma do artigo 70, com a pena aumentada. Sempre lembrando, o artigo 70 aqui está falando do concurso, o artigo 73 está falando do concurso formal próprio. Qual é o concurso formal próprio? É aquele onde nós temos dolo com relação à vítima pretendida e culpa com relação à vítima não pretendida. Se nós tivermos dolo e dolo, aí nós não estamos falando de concurso formal próprio, aí nós não estamos falando de aumento de pena, nós vamos estar falando de soma de penas, porque aí, neste caso, se aplica a regra do concurso material. Beleza? Então, o erro, quando você fala em crimes, em erro de execução, o erro é com relação à pessoa, é com relação à vítima. Com relação à vítima. Ao invés de ser atingida a pessoa pretendida, é atingida uma pessoa diversa. Existem 2 modalidades de aberrácio ictus, ou de erro de execução. Nós temos a aberrácio ictus, chamada de classificação doutrinária, gente. Aberrácio ictus com unidade simples e aberrácio ictus com unidade complexa. O que é aberrácio ictus com unidade simples? Na aberrácio ictus com unidade simples, é atingida apenas a pessoa diversa. Apenas a pessoa diversa, ou seja, a pessoa que não aquela pretendida, no nosso exemplo dado. Ao invés de se atingir o meu pai,
eu atingi uma pessoa que estava próxima a ele, por erro de pontaria. Isso é aberrácio ictus com unidade simples. Já na aberrácio ictus com unidade complexa, a ela se refere a parte final do artigo 73. A ela se refere a parte final do artigo 73. O que consta na parte final de 73? No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Então, se forem atingidas as duas pessoas, neste caso nós vamos estar, segundo a classificação doutrinária, nós vamos estar diante da chamada aberrácio ictus com unidade complexa. Além de ter sido atingida a pessoa pretendida, em razão de erro no uso dos meios de execução, foi atingida uma pessoa diversa também. Com relação a essa pessoa diversa, nós teremos aí a responsabilização a título de culpa. Tranquilo? Sim, assim. Uso formal, crimes aberrantes. Deixa eu... Aqui. Incompatibilidade. Ok. Como eu disse para vocês, na aberrácio ictus, no erro de execução, como consta lá da parte final do artigo 73, se for atingido pessoa, também a pessoa, além da pessoa pretendida, for atingido um terceiro, nós vamos estar diante da aberrácio ictus na sua forma complexa, não é isso? Na sua forma complexa. Neste caso, nós vamos ter, então, a aplicação, no que diz respeito à aplicação da pena, nós vamos ter a utilização da regra do concurso formal. Mais uma vez, o concurso formal fala quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, aumentada em qualquer caso, de 1/6 da metade. O aumento, ele é um aumento em razão de que aqui nós temos uma só conduta. Como temos uma só conduta, nós não temos soma de penas, nós temos um aumento que varia de 1/6 à metade. O que a gente conclui disso? O que se conclui é que, com relação à vítima não pretendida, a conduta não pode ser dolosa. A conduta necessariamente é dolosa com relação à vítima pretendida, porém, com relação à vítima não pretendida, a conduta não pode ser dolosa. Porque se a conduta for dolosa com relação à vítima não pretendida, nós não vamos estar diante de erro de execução. Nós vamos estar diante de concurso material. Ou, melhor dizendo, nós vamos estar diante de um concurso formal imperfeito. Porque houve dolo com relação às duas vítimas, e em função do dolo com relação às duas vítimas, a pena não vai se dar na forma do artigo 70. A pena não vai ser aumentada. A pena vai ser somada. É o chamado concurso formal impróprio. A conduta foi uma só, porém, em razão dessa única conduta, nós tivemos duas vítimas, e todas as duas vítimas houve pretensão de atingimento das duas. Tranquilo? Vamos lá. Da mesma forma que no concurso
formal e no crime continuado. Vocês lembram que tanto no concurso formal quanto no crime continuado, nós temos a aplicação do chamado concurso material benéfico. Eu disse para vocês que tanto a figura do concurso formal quanto a figura do concurso do crime continuado, tanto em uma quanto em outra, o que nós temos é uma agravação da pena. Nós não temos somas de pena. No concurso formal, a pena varia de 1/6 à metade. No crime continuado, a pena varia de 1/6 a 2/3. Concurso formal, 1/6 à metade. Crime continuado, 1/6 a 2/3. Como essas figuras nasceram, e vamos falar especificamente do formal, como ela foi criada para beneficiar o réu na apenação, e como aqui no caso do erro de execução, previsto no 73, para fins de apenação, está lá no finalzinho de 73, nós aplicamos a regra do artigo 70, ou seja, do concurso formal. Aqui também, em razão do disposto aí nessa parte final de 73, nós aplicamos a figura do concurso material benéfico. Do concurso material benéfico. Ou seja, se do cálculo resultante da aplicação das regras do artigo 70, se nós chegarmos a uma pena superior à que seria decorrente da simples soma das penas, nós devemos aplicar a simples soma. Em obediência ao princípio, em obediência ao concurso material benéfico. Assim também como da outra vez, para não ficarmos aí na total abstração, deixa eu mostrar para vocês que vocês vão entender. Suponhamos que a pessoa, vamos lá, dois crimes. Nós temos o crime de lesão corporal. Olha lá, lesão corporal. Temos a lesão corporal de 3 modalidades. Temos lesão corporal simples, grave e gravíssima. Vamos falar, e temos a lesão corporal culposa. Tranquilo? Suponhamos que a pessoa tenha cometido dois crimes, né? Óbvio, aqui seria nós estamos falando aqui do crime da aberratio ictus de unidade complexa, ou seja, foram atingidas 2 vítimas. Suponhamos que eu tinha por propósito, eu, autor, ofender a integridade física de uma. Eu tinha por propósito não matar, eu tinha por propósito ofender a integridade física de uma e acabei, por erro de execução, também ofendendo a integridade física de outra. Com relação a que eu pretendia ofender, eu respondo a título de dolo. Com relação a que eu não tinha por propósito ofender, mas acabei ofendendo por culpa, eu respondo pela modalidade culposa. Eu atingi o terceiro por erro de execução. A minha segunda vítima foi atingida por erro de execução. Vamos lá. Olha situações diferentes para você ver se nós vamos aplicar o concurso formal, se nós vamos aplicar as regras do concurso formal ou se nós vamos aplicar o concurso material benéfico. Beleza? Vamos lá. E aí a gente aproveita e fala de apenação, que é tema da nossa próxima prova. Olha só, eu cometi uma lesão corporal contra alguém e por erro, uma lesão corporal dolosa contra alguém e por erro de execução eu vim a cometer
uma lesão corporal também em uma segunda pessoa vítima não pretendida. Na hora da apenação, o juiz verificando circunstâncias judiciais, lembram do critério trifásico para aplicação de pena? O juiz verificando circunstâncias judiciais, verificando causas de aumento e diminuição, verificando agravantes, atenuantes, circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição, o juiz verificando esses três elementos de cálculo, o juiz viu que todas as condições me são favoráveis e, sendo todas as condições favoráveis a mim, aplicou pena mínima. Ok? Pena mínima. Beleza, então vamos lá. Se eu tiver cometido uma lesão corporal grave, na lesão corporal simples, olha lá, artigo 129, ofender a integridade corporal à saúde de outrem. Vamos supor que... Tá. Eu arremessei contra a pessoa, eu joguei com o propósito de ofender a integridade física de alguém, eu arremessei contra ela uma pedra, suponhamos, eu arremessei contra ela uma pedra, e essa pedra veio a ofender a integridade física da pessoa, mas além de ofender a integridade física da pessoa, essa pedra, além de atingir essa pessoa, essa pedra quicou e veio atingir uma outra pessoa que estava próxima a ela e também feriu essa pessoa. Mas com relação à segunda vítima, eu não tinha por propósito atingi-la. Ela foi atingida a título de imprudência de minha parte, a título de culpa. Eu vi que tinham duas pessoas próximas, eu queria atingir uma, fui imprudente, arremessei, a pedra bateu nela e atingiu a outra pessoa não pretendida. Erro no erro de execução, primeira vítima pretendida, segunda vítima não pretendida. Vamos ver a variação aqui para sabermos se é interessante aplicar o concurso formal, como na forma prevista no artigo 70, ou se aplicamos o concurso material benéfico. Olha lá. Suponhamos que eu tenha ocasionado na vítima pretendida incapacidade para as ocupações, foi lesão corporal grave, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. A pedrada que eu dei na pessoa lá bateu no ombro dela e quebrou o braço dela, e em função disso aí ela teve que ficar mais de 30 dias sem trabalhar. Por exemplo, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. A reclusão é de 1 a 5 anos. Nós não dissemos que todas as circunstâncias são favoráveis? Se todas as circunstâncias são favoráveis, vai ser aplicada a pena mínima, 1 ano. Beleza? Sendo aplicada a pena mínima, a pena de 1 ano, foi aplicada a pena de 1 ano para o crime pretendido. Eu ocasionei uma lesão corporal grave. Agora, suponhamos que, em função dessa lesão corporal, com relação à segunda pessoa, que foi atingida de maneira culposa, aí não interessa a natureza da lesão, não. Não interessa a natureza da lesão, não. Basta que ela seja culposa. Sendo ela culposa, qual é a pena? De 2 meses a 1 ano. Tranquilo? Num primeiro momento, o que nós vamos tentar fazer? Nós vamos tentar aplicar a regra do concurso formal. É isso que consta lá no 73. 73 fala, na parte final, que, sendo atingida também a pessoa que se pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70. Então, vamos primeiro fazer a conta. Normal. 1 ano pela lesão corporal grave, e eu também cometi lesão corporal culposa. O artigo 70, ele fala para o acréscimo, para o aumento da pena, da maior das penas, o aumento de 1/6 a metade. Peguei 1 ano pela grave, 1/6 de 12 meses, quanto é 1/6 de 12? 1/6 de 12 é 2, não é isso? A pena vai para 1 ano e 2 meses. Tranquilo?
1 ano e 2 meses, aplicada a regra do concurso formal. E se eu aplicar a regra do concurso material, nós chegamos ao mesmíssimo valor, nós chegamos à mesmíssima quantidade de pena, porque vai ser um mínimo de 1 ano para a lesão corporal grave e um mínimo de 2 meses para a lesão corporal culposa da segunda vítima. 1 ano mais 2 meses, 1 ano e 2 meses. 1 ano mais 1/6 de 1 ano, 1 ano e 2 meses, ok? As penas são iguais. As penas são iguais. Agora, situação diferente é se a lesão corporal não for grave, for gravíssima. Se a lesão corporal for gravíssima. Suponhamos que com a pedrada lá, ao invés do braço da pessoa ter simplesmente quebrado, houve rompimento de tendão lá, irrecuperável esse rompimento, que a pessoa perdeu o movimento completo do braço. Neste caso, nós temos lesão corporal gravíssima. Porque uma das modalidades de lesão corporal gravíssima, nem está aqui no slide não, mas quer ver? Ela fala de debilidade permanente de membro, sentido ou função. Vamos lá. Ali, inciso 3. Se da lesão resultar debilidade permanente de membro, sentido ou função, é lesão corporal... Perdão. Incapacidade permanente para o trabalho. Se resultar incapacidade permanente para o trabalho. Suponhamos que a pessoa exerça um trabalho manual de qualquer natureza e a lesão ocasionada nela inviabilize essa rompimento do tendão e a perda do movimento, inviabilize o trabalho. Neste caso, a pena mínima é de 2 anos e não de 1 ano. Vamos fazer os cálculos? Se nós aplicarmos a regra do concurso formal, como é que vai ser? 2 anos mais 1/6 de 2 anos. Quanto que é 1/6 de 2 anos? 2 anos é 24 meses. 24 meses, 1/6, 6 vezes 4, 24, não é isso? 4 meses. A pena será, se aplicarmos a regra do concurso formal, o aumento apenas será de 2 anos e 4 meses. E se aplicarmos a regra do concurso material? Se aplicarmos a regra do concurso material, a pena vai ser 2 anos e para a lesão corporal culposa, 2 meses. 2 anos e 2 meses. Vejam vocês, então, que nessa situação que eu coloquei para vocês, é mais vantajoso para o réu, é mais benéfico para o réu, por isso que se fala em concurso material benéfico, é mais benéfico para o réu ser aplicada a ele a pena na modalidade, ele ser apenado na modalidade de concurso material, onde as penas são somadas, do que ser apenado na modalidade de concurso formal, onde a pena é simplesmente aumentada. Por quê? Porque se levarmos em consideração as regras do concurso formal, vai resultar numa pena maior do que se levássemos em consideração as regras do concurso material. Do concurso formal, perdão, gente. Entenderam? Deu para compreender isso aí? Posso seguir? Ótimo, vamos lá. Outra modalidade de erro. Esse é o erro de execução, que nós vimos aí agora. Aberratio ictus ou erro de execução. Segunda modalidade. Aberratio criminis. Aberratio criminis, aberratio delicti ou resultado diverso do pretendido. Aqui nós temos uma alteração, aqui nós temos um erro não com relação à pessoa que se pretendia atingir. No erro de execução, o crime é o mesmo. É a pessoa que se pretendia atingir que é diversa em função do erro.
Aqui não, aqui nós temos um resultado diferente do pretendido, nós temos o cometimento de outro crime. Vamos lá. Fora dos casos previstos no artigo anterior, ou seja, fora do erro de execução, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Mais uma vez. Fora dos casos previstos no artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, ou seja, fora dos casos de erro de execução, de aberratio ictus, se sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa. Por culpa com relação a quê? Com relação ao resultado diverso. Se o fato é previsto como culposo, se ocorre, porém, o resultado pretendido, se além do resultado pretendido vem a ocorrer este segundo resultado em razão de culpa, nós vamos aplicar a regra do artigo 70. Mais uma vez, regra do artigo 70, concurso formal, aumento de pena de 1/6 à metade. Tranquilo? Aqui é importante dizer o seguinte, que aqui nós temos um erro, e aí se questiona na doutrina. O erro pode ser de pessoa para coisa, fazendo análise dos bens jurídicos atingidos. O erro pode ser de pessoa para coisa ou de coisa para pessoa. O erro que levou a um resultado diverso do pretendido, o erro de execução que levou a um resultado diverso do pretendido, ele pode ser de pessoa para coisa ou pode ser de coisa para pessoa. O erro aqui, no caso, ele, para se falar em aberratio criminis, ele só pode ser de coisa para pessoa e não de pessoa para coisa. O erro pode ser de coisa para pessoa e não de pessoa para coisa. Por quê? Porque não vai se falar em aberratio criminis quando o erro for de pessoa para coisa. Porque, neste caso, para se falar em apenação, nós precisamos que o crime seja previsto na modalidade culposa. Tranquilo? Vamos lá, olha só. Se a pessoa, com o propósito, vamos pensar no exemplo prático aqui. A pessoa querendo matar alguém, com o propósito de matar alguém, ela vem e suponhamos que você está ali numa loja, tem aquela loja ali com um vidro fumê, né, que não dá comércio, de qualquer forma. Tem um vidro fumê, não dá para você visualizar quem está lá dentro. Não dá para você ver se lá dentro tem ou não tem pessoa. E aí você, querendo quebrar o vidro da loja, a pessoa arremessa uma pedra contra a vidraça da loja, essa vidraça fumê que eu estou falando, não dá para você ver se tem gente lá dentro ou não tem, a loja está de porta fechada, você não tem como você pressupor que tem gente lá dentro, você arremessa, além de quebrar o vidro que você pretendia, e isso constitui crime de dano, além de quebrar o vidro que você pretendia, a pedrada atinge uma pessoa lá dentro, causa traumatismo craniano, e essa pessoa vem a falecer. Nós temos um caso típico aí de aberratio criminis, Isso, nós temos aí um caso típico de aberratio criminis, temos um caso típico de aberratio criminis. Por que nós temos um caso típico de aberratio criminis? A pessoa querendo cometer um crime,
querendo cometer um crime, acabou cometendo outro. Querendo cometer um crime, acabou cometendo outro. E em função disso, neste caso, por ter atingido o crime pretendido e por ter ocasionado o crime não pretendido, ela quebrou a vidraça, que é um crime de dano. Está lá no artigo 163, perdão. Como é que está lá no 163? Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Como ele atingiu o propósito, pena mínima, detenção de 1 mês. Ele atingiu o propósito de quebrar a vidraça e, além disso, ele cometeu um crime não pretendido. Qual é este crime não pretendido? A morte da pessoa que estava lá dentro. Ele vai responder pelos 2 crimes, consta lá na parte final do artigo 74. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. Ele vai responder pelos 2 crimes em concurso formal. Neste caso, nós temos vamos mudar aqui nós temos o homicídio culposo, a pena é de 1 a 3 anos, e no crime de dano, a pena é de 1 a 6 meses. Se nós vamos aplicar a regra do artigo 70, como é que nós vamos fazer? Vamos pegar a pena do homicídio culposo, que é a pena maior, 1 ano, e deveríamos aumentar de 1/6 de 1/6 à metade. Perdão, de 1/6 à metade, isso mesmo. Aí, no caso, vamos aumentar de 1/6. 1 ano, 1/6 de 1 ano, são 2 meses, 1 ano e 2 meses. Só que é interessante nós dizermos o seguinte, que aqui, da mesma forma, nós aplicamos a regra do concurso material benéfico. E olha, interessante aí para vocês verem. Atirei no que vi, acertei o que não vi. Neste caso aqui, olha só o que nós temos. Se a pessoa, concurso formal não foi feito para privilegiar a pessoa, se a pessoa, nesta situação prática que eu informei para vocês, ela comete um homicídio culposo e um crime de dano, dolo com relação ao dano, culpa com relação ao homicídio, o artigo 74 fala para a gente aplicar a regra do concurso formal. Só que nós temos que obedecer a regra do concurso material benéfico. Neste exemplo que foi dado aqui para vocês, olha lá para vocês verem. O crime de dano, a pena mínima é 1 mês. O crime de lesão corporal, o crime de homicídio culposo, a pena mínima é de 1 ano. Se nós aplicarmos a regra do concurso material, 1 ano e 1 mês. Se nós aplicarmos a regra do concurso material, se nós aplicarmos a regra do concurso formal, a pena é 1 ano e 2 meses. Pena do maior dos crimes, aumentadas de 1/6. Se nós aplicarmos a regra do concurso formal, as penas são somadas. Pena de 1 ano mais pena de 1 mês. 1 ano e 1 mês. Neste caso aqui, a gente aplicaria não a regra do concurso 70, não o cálculo de pena na forma do artigo 70, mas sim o cálculo de pena na forma do artigo 69. As penas seriam somadas. Beleza? E eu disse para vocês que o erro pode ser de coisa para pessoa ou de pessoa para coisa. Nós falamos da parte final aqui, em que é atingido o propósito, o crime pretendido e atingido um delito não pretendido. Tranquilo? Mas pode ocorrer diferente. Pode ser que ocorra apenas o resultado não pretendido. Pode ser que ocorra apenas o resultado não pretendido. Ainda suponhamos que você... E aí vamos voltar ao mesmo exemplo. Se a pessoa tiver por propósito quebrar a vidraça da loja, e
arremessa, quebrar a vidraça da porta da loja. O vidraça que também é fumê, não dá para você ver nada lá dentro. Ela arremessa a pedra. Na hora que ela arremessa a pedra, quem está lá dentro abre a porta e, ao invés de se atingir a porta, a pedra atinge a pessoa que está saindo da loja, a pessoa responde pelo crime ocasionado? Responde, se ele for previsto como culpa, na modalidade culposa. Existe o crime de homicídio culposo? Existe. Então, neste caso, o réu vai responder apenas pelo crime que cometeu em erro. Ele vai responder apenas pelo homicídio culposo, já que ele não conseguiu concretizar o crime de dano, que era o que ele pretendia inicialmente. Tranquilo? Agora, se nós podemos ter essa variação no que diz respeito ao crime, no exemplo dado, se nós podemos ter essa variação no que diz respeito ao crime, existe essa possibilidade de variação do crime da coisa para a pessoa, por quê? Porque nos crimes contra a pessoa existe a modalidade culposa. Essa variação da pessoa para a coisa, não existe essa possibilidade da aberratio criminis. Por quê? Porque não existe o crime contra o patrimônio na modalidade culposa. Suponhamos que eu queira atingir uma pedra contra a pessoa, queira dar uma pedrada, ocasionar a morte ou a lesão da pessoa por meio de uma pedrada, e eu sou ruim de mira toda a vida, sou ruim de mira que a pedra passou 5 metros distante da pessoa e quebrou a vidraça da loja, do raio da loja. Nós estamos na loja até agora. Quebrou a vidraça lá da loja. Existe o crime de dano na modalidade culposa? Não, não existe o crime de dano na modalidade culposa. Como é que consta lá? Se sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como culposo. Existe o crime de dano culposo? Não, não existe o crime de dano culposo. Só existe o crime de dano na modalidade dolosa. Só existe o crime de dano na modalidade intencional. E nesse caso, então, como é que fica? Neste caso, a pessoa não responde por crime nenhum. Entendem? Se eu, mais uma vez, no exemplo dado, se eu sou ruim de mira toda a vida, por que eu falo da importância de você ser ruim de mira toda a vida? Porque se você for bom de mira e a pedra passar a 1 palmo da pessoa que você pretendia atingir, você responde pela tentativa. Você responde pela tentativa. Compreende? Agora, se você é ruim demais de mira, você não responde nem pela tentativa, porque não houve ameaça ao bem jurídico. Não houve ameaça à integridade física, ou não houve ameaça, não houve risco, é isso que quero dizer. Não houve risco de lesão ao bem jurídico, nem risco de lesão à integridade física ou risco de lesão à vida. Por isso, você não responde pela tentativa. Se você quer dar uma pedrada na pessoa, mas passa a 5 metros dela. Compreendem? Então, para se falar nessa aberratio criminis ou aberratio delicto, a variação somente pode ser de coisa para pessoa, quando nós estamos falando da responsabilização por apenas um crime. A variação só pode ser de coisa para pessoa. Por quê? Porque somente para os crimes contra a pessoa existe a modalidade culposa. A variação não pode ser de pessoa para coisa. Por que não pode ser de pessoa para coisa? Porque não existe o crime contra o patrimônio na modalidade culposa. Tranquilo? Vamos lá. Essa é a aberratio criminis. E, por fim, nós temos a aberratio causae. Aberratio causae. E o que é aberratio causae? Aberratio causae é o erro na causa. Quando ocorre o erro na causa
O erro na causa que motivou a consumação do crime. O erro na causa que motivou a consumação do crime. Olha lá. Qual a consequência no que diz respeito à aplicação da pena? Se o erro, vamos falar novamente, se o erro diz respeito à execução e você atinge pessoa diversa da pretendida, você responde como se tivesse atingido aquela que pretendia. Tranquilo? E se atingir as duas, dolo na pretendida, culpa na não pretendida, nós vamos ter a aplicação da regra do artigo 70, concurso formal, pena aumentada. Isso, erro de execução. Erro, aberratio criminis, erro com relação ao crime. Aqui nós temos, se nós, em razão do erro de execução, se nós atingimos um bem jurídico diferente, nós respondemos pelo crime resultante do erro a título de culpa. No exemplo dado por nós, se você quer ocasionar um crime de dano, quebrar a vidraça de uma loja, e além de quebrar você quer quebrar a vidraça de uma loja, você não quebra a vidraça da loja, mas sim vem a lesionar ou matar alguém, você responde por este crime a título de culpa. Lesão ou homicídio culposo. E se ocorrem os dois, tanto o pretendido quanto o não pretendido, igualzinho no erro de execução, aplica-se a regra do artigo 70, ou seja, concurso formal. E nessa terceira modalidade que nós vamos falar aqui agora, da aberratio causa, erro na causa. Primeiro, o que é aberratio causa? Aberratio causa é quando nós temos erro no que motivou a consumação do delito. Suponhamos que a pessoa queira matar alguém, efetua contra ela diversos golpes de faca, né? Supondo que a pessoa já esteja morta, vai lá, joga a pessoa dentro de um rio, por exemplo, né, para ocultar o corpo. Só que, na verdade, a pessoa não vem a morrer em decorrência das facadas, ela ainda não havia falecido. Ela vem a morrer afogada. Nós temos um erro na causa da consumação do delito. Ao invés do homicídio ter se consumado em decorrência das facadas, o homicídio se consumou por afogamento. Só que o autor de ambas as condutas foi a mesma pessoa. Em razão disso, ele responde de maneira dolosa, adotando-se aí o chamado dolo geral. O propósito geral dele era o quê? Era ocasionar o homicídio. Por mais que, num primeiro momento, ele quisesse ter ocasionado este homicídio por meio de golpes de faca, ele também teve o dolo de lançar, nesse exemplo dado, ele também teve o dolo de lançar a pessoa no rio, procurando ocultar o corpo. E, na verdade, ele veio a matar essa pessoa não em função dos golpes de faca, mas sim por afogamento. Em razão desse dolo geral, o dolo de causar o homicídio, por mais que haja um erro na causa, a pessoa responde da mesmíssima forma como se tivesse ocasionado a morte com os golpes de faca. A pessoa responde da mesmíssima maneira. Compreendem? No erro de execução, a pessoa responde, na hora da apenação, ela responde como se tivesse atingido, ela atinge pessoa diferente, mas ela responde como se tivesse atingido aquela que pretendia atingir. Na aberratio criminis, no erro com relação ao crime cometido, a pessoa, se cometer somente o crime não pretendido, responde por este crime não pretendido a título de culpa, beleza? E no que diz respeito à aberratio causa, quando há erro na causa do cometimento do crime,
a pessoa responde normalmente pelo delito, como se tivesse o ocasionado na forma pretendida. Em razão do quê? Em razão da aplicação do dolo geral. Tranquilo? Todas essas são formas de avaliação para nós vermos como é que se aplica o concurso, como é que se aplica as aberrácios. Como vocês veem, não é uma simples variação no conceito dos erros. Nós temos consequências práticas na apenação. Nós temos consequências práticas na pena aplicada. Beleza? Professor, Sim. daria para você dar mais um exemplo? Porque, tipo assim, vamos supor, se a pessoa dá um monte de facada e tenta matar, deixa eu ver, e acaba morrendo por influência de outra pessoa também. Isso seria tentativa e não homicídio? Ou Mas não? se ela venha a morrer, não em decorrência da minha conduta, mas em decorrência da conduta de uma outra pessoa, eu respondo pela tentativa, porque a consumação não foi minha. A Entendi. consumação Então, não foi minha. tem que ter Correto? relação com o que eu fiz, né? Mas isso não tem nada a ver com a aberrácio, não. Porque aqui na aberrácio, a consumação, igual na aberrácio causa, que é a última modalidade aqui, na aberrácio causa, a consumação é minha. A consumação só se deu de forma diferente da que eu pretendia, mas a consumação é minha, na aberrácio causa. Aqui, nesse exemplo que você falou, a consumação não foi minha, a consumação foi de um outro autor. Por isso que eu só respondo pela tentativa. Entendi. Beleza? Uhum. Algum questionamento mais, gente? Não? Olha só. Nós temos limite de pena, temos suspensão condicional de pena. Vamos fazer assim. Deixa eu ver, parece que tem algum questionamento aqui. Existe a possibilidade de nós termos um somatório de causas. Existe a possibilidade de nós termos um somatório de causas. Mas isso tem que ficar demonstrado tecnicamente. Eu não posso responder apenas pela minha intenção. Se da perícia resultar que a pessoa veio a morrer não em razão da conduta do segundo autor, nós não agimos em concurso de pessoas, nós não agimos com a soma de desígnios. Se está demonstrado que não foi isoladamente em razão da conduta do outro autor, mas sim em decorrência da atuação de nós dois, aí sim, eu respondo pelo homicídio também. Suponhamos que vamos pensar? Vamos pensar. Suponhamos que eu tenha efetuado golpes na região abdominal, golpes de faca na região abdominal da pessoa, e além dos golpes de faca na região abdominal, parei a execução, encerrei a execução, sem unidade de desígnios com um terceiro, e aí seria concurso de pessoas, sem unidade de desígnios com terceiro. Esse terceiro vai lá, um segundo desafeto da vítima, vai lá e efetua um golpe na artéria aorta, né?
efetua um golpe de faca, também atingindo a pessoa em local diferente. E na hora da perícia, feita a perícia, conclui-se que a pessoa veio à morte, veio a óbito em razão de uma hemorragia intensa, hemorragia essa que foi ocasionada tanto pelos ferimentos na região abdominal, quanto pelos ferimentos ocasionados pelo segundo autor. Aí sim nós vamos ter concausas, e nós podemos ter responsabilização de ambos. Se entender que foi em decorrência de ambos a morte. Tranquilo? Bom, gente, vamos encerrar por aqui. O outro tema, ele se relaciona com suspensão, e até mesmo porque a gente já vai ter avançado bem na matéria do nosso próximo semestre, após a ocorrência das provas, após a realização das provas, nós falaremos na próxima aula. A próxima aula vai ser destinada para o nosso trabalho. Todas as aulas estão no YouTube. Estão no YouTube, estão na plataforma. Nós vamos destinar a nossa próxima aula para o trabalho, e após as provas a gente retoma a matéria aí, falando de limite de pena, suspensão condicional, livramento condicional e outros institutos despenalizadores. Com a graça de Deus, nós vamos encerrar com a graça de Deus, nós vamos encerrar aí o conteúdo. A aula passada, hoje é que dia? Hoje é quinta? Não, a aula passada ela não está, não. A aula passada ela não está ainda, não. O trabalho, nós vamos fazer um trabalho sobre concurso de crimes. Nós vamos fazer um trabalho sobre concurso de crimes, aquelas 3 modalidades lá de concurso. Como a nossa aula ainda é na terça, no final de semana eu passo direitinho como vai ser o trabalho, o material do trabalho, e a gente realiza ele durante a aula. E aí vai ser interessante que a gente exclui o concurso de crimes da aula, reduz um pouquinho a matéria. Já está muito grande. Beleza? Então, bom feriado, bom fim de semana para vocês. Amanhã é live de Eduardo Costa e... Como é que é? Leandro, né? Leonardo. Sempre confundo quem morreu. Amanhã o bicho pega. Amanhã o bicho pega. Você não viu? Não sei se vocês assistiram. O Eduardo Costa falou que o menino lá foi muito criticado, né? Como é que é o nome do menino lá? Do primeiro que fez a live lá, que bebeu pra caramba, Gustavo Lima. Isso, Gustavo Lima foi criticado, que bebeu pra caramba, não sei o quê. Eduardo Costa falou que amanhã vai haver a separação entre os homens, vai ser separado os homens dos meninos. Vai ver o que vai ver o que é beber amanhã. Vamos ver que bicho que dá. Dia do trabalhador, né? É isso, gente. Ele é desse modelo. Até semana que vem.